Olá, está começando mais um Entre Aspas e hoje nós vamos falar sobre a AIDS na população jovem. Nossos convidados hoje é o professor Iris Ricardo Rossim, que é médico infectologista e também professor do curso de medicina da UNAERP e médico do serviço de infectologia do HC de Ribeirão Preto. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Entre Aspas. Eu que agradeço a oportunidade. E Liz Neves, que é enfermeira e coordenadora do programa de IST, AIDS, tuberculose e hepatite viral da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Liz, muito obrigada pela sua presença também aqui no Entre Aspas. Eu agradeço, muito bom estar aqui. Eu vou abrir já falando sobre os dados, né, que são alarmantes e também preocupantes, né? E a gente vem falando isso há muito tempo aqui, até antes do programa, sobre a questão do Brasil ser o país da América Latina que mais concentra casos de novas infecções de HIV. E que dessas novas infecções, 35% ocorrem entre jovens de 15 e 24 anos. É isso mesmo, Liz? Infelizmente, esta é uma realidade, Flávia, que está acontecendo no país todo e Ribeirão não é diferente. Os nossos dados mais recentes mostram que num período de 10 anos, entre 2007 e 2017, entre homens de 15 a 19 anos, meninos, né, de 15 a 19 anos, o aumento superou 100% a taxa de incidência, a taxa de detecção. Agora, quando a gente passa para a população jovem do sexo masculino de 20 a 24 anos, esse aumento foi de mais de 1000% no nosso município de Ribeirão Preto. Isso a gente está falando de Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto. Que é uma taxa maior do que do país. Exatamente. No país, essa média é em torno de 700% nessa mesma faixa de idade. Uhum. No nosso município, ela passou dos 1000% entre os homens de 20 a 24 anos. Quer dizer, são dados alarmantes, né? E que muitas vezes não chegam aos jovens, né, professor, esses números, ou a ideia de que realmente é um perigo, temos que acender a lanterna, o alarme, enfim, né? Assusta um pouco a gente pensar que essa faixa é uma faixa etária no qual os jovens têm acesso a muita informação. A grande parte deles são universitários, ainda mais em Ribeirão Preto, né, que é uma cidade com essa característica. Então, esses dados têm nos alertado, chamado muita atenção, porque é uma população que não se percebe vulnerável, talvez seja esse o termo, né? Eles não se percebem como vulneráveis. Não se veem, né? Uma população que possa contrair, né, o vírus. Esse eu acho que é o ponto, não se sentirem vulneráveis. Existe uma explicação para isso? Não se sentir, né? O que acontece? Eu acho que a gente tem várias explicações, né? Tem alguns que colocam até a face de que hoje a AIDS, o professor pode explicar melhor, é uma doença crônica, então muitos não viram aquela face mais triste da AIDS no início da epidemia, onde não se existia tratamento. Acho que essa é uma. A outra é a própria sociedade em que a gente vive, esse momento onde o consumo do prazer, o consumo o imediatismo. O imediatismo, a gente tem falado muito isso. Exato, então o que a gente escuta muitas vezes é isso, não, eu vou assim mesmo, depois eu vejo o que eu faço, depois eu vou atrás, depois eu resolvo, depois eu vou lá e tomo uns remédios. Então, infelizmente, esse imediatismo pode ser um fator. Acho que talvez mereceriam alguns estudos até mais aprofundados da própria questão social sobre isso. E, professor, você concorda com isso? Essa questão, né, isso que a gente está colocando aqui, desse imediatismo, desse jovem. E, assim, a doença continua sem cura. Sim, talvez isso que a Alice colocou seja uma das coisas mais interessantes de se perceber, né? Desde que eu me tornei médico, eu trabalho com AIDS, faz 21 anos, né? Então, realmente, a doença, o tratamento, há 2 décadas atrás, era muito mais complexo. Mudou muito. Mudou muito. O número de comprimidos era muito grande. Hoje, eles são mais eficazes e são mais fáceis de usar, tudo. E, realmente, aquela perspectiva de que os pacientes do começo da epidemia, que eram pacientes que tinham um biotipo, aquele paciente emagrecido, que tinha um estigma do paciente com AIDS, ele não existe mais. Morria muito rápido, não tinha um tratamento eficaz. Hoje, as pessoas que se tratam têm uma vida completamente saudável, enfim. Isso que é uma grande vantagem para os pacientes, acabou sendo, do ponto de vista da prevenção, um contrassenso. Um problema, então, né? Um problema, porque as pessoas... já que eu não vou ter mais cara de AIDS, né, não me preocupo mais com isso, né? Então, a doença ainda continua sem cura, infelizmente,
sem cura definitiva, praticável, epidemiologicamente falando, mas ela ainda exige muito cuidado, tem efeitos colaterais da medicação, e isso talvez eles não levem em consideração para a sua prevenção. Né? Uhum. Ô Liz, e o que a prefeitura, né, já que a gente falou que Ribeirão Preto, eu lembro na época do surto, né, logo no início, né, da AIDS, Ribeirão Preto sempre, infelizmente, disputava no país os primeiros lugares, né, entre Santos, ficava Ribeirão Preto, né? Eu lembro que nessa época eu vim para Ribeirão e a gente fazia muita reportagem, eu ia muito para a rua e os dados revelavam que Ribeirão Preto estava sempre no topo em número de casos de AIDS. E continua, né, pelo que você falou de jovens, né? E infelizmente, né, a gente tem números altos em todos os níveis. Eu acho que nós melhoramos muito ao longo dos anos, né? Quando a gente fala de AIDS e mortalidade, por exemplo, caiu muito a taxa de mortalidade, embora o nosso município ainda seja maior do que a média do estado. Infelizmente, ainda temos isso. Mas isso ao longo dos anos veio caindo, graças aos medicamentos, como o professor colocou, né? Acho que isso foi uma vitória muito grande nesse sentido. Então, caiu essas taxas. Mas a gente tem números alarmantes no município e sempre teve, né? No início da epidemia, se falou muito da questão do uso da droga, né? Que era muito forte isso no município, né? A droga compartilhada. Hoje, a gente acredita que esteja mais associado ao comportamento, ao fato de ser uma cidade muito universitária. Nós precisamos tentar conversar com esses jovens e pode ser uma das razões que a gente tenha números tão alarmantes. Ainda não temos isso tão claro. Nesses números que você colocou assim, jovens de 15 a 19 anos são homens, né? Então, houve um aumento nessa faixa etária de 125% nos últimos 10 anos, né? E na faixa etária de 20 a 24 anos, entre os homens também, nessa faixa etária, aumentou 1.029%. Exatamente. Como explicar isso, né? Quem são esses jovens? Que população é essa? Vocês conseguem já fazer? Conseguimos, assim, pela notificação, o HIV, a AIDS, ela é uma doença de notificação compulsória. Então, com isso, a cada caso, a gente precisa, sim, fazer uma investigação, né, para ver algumas características. Quando a gente vai destrinchando um pouco mais esses dados, o que a gente observa? Que nós estamos novamente numa epidemia chamada de concentrada, né? Em algumas populações, ela tem tido uma maior vulnerabilidade, ela tem um pouco mais de risco, talvez pela forma de convivência, né? Então, hoje, a gente pega esses dados e nós observamos que, novamente, nós temos um número maior entre os homossexuais masculinos, né? Que tem esse aumento. Nós temos pessoas mais escolarizadas, como o professor já colocou aqui. Então, nós tivemos a fase da AIDS, onde teve a pauperização, ou seja, que ela entrou nas camadas mais populares. Nós sabemos que qualquer um pode se infectar, mas quando a gente pega esses dados, a gente observa que pessoas mais escolarizadas estão se infectando. Então, não é só a questão da informação. Entendi. É uma questão do modo de vida, do estilo de vida, do comportamento, do se sentir invulnerável, como o professor já colocou também, né? Então, nós ainda temos essa dificuldade e nós precisamos chegar nessas pessoas. Essa é uma dificuldade que a gente tem. Talvez, enquanto serviço público, enquanto profissionais da área da saúde, nós não estamos conseguindo fazer com que essas pessoas percebam o seu risco, que todos tenham. E é aí que a gente precisa, assim, do apoio das universidades para nos ajudar nesse sentido. Professor, o senhor tinha falado sobre a questão dos medicamentos, né, que hoje, quando se iniciou, né, a questão da pesquisa até na medicina para uma melhora de qualidade de vida dessas pessoas, mas que houve essa evolução, mas que há também riscos, né, nessas medicações. Que medicações são essas hoje, né? A pessoa que foi contaminada, né, tem à disposição dela. Como é que funciona hoje, professor? O que observamos com a evolução dessas décadas aí de HIV foi o seguinte, que as classes de medicamentos que foram sendo incorporados ao tratamento, que a gente chama de coquetel, né, comumente a gente chama, né? Continuamos chamando coquetel ou não? O mais correto seria chamar de terapia antirretroviral, né? Tá. Mas é um nome mais complexo, mas a gente continua chamando talvez o coquetel do início
tem a ver com a quantidade. Era aquela mistura de comprimidos, parecia um drink, um coquetel, né? E, então, por isso que foi associado. Hoje, a realidade já não é mais essa. A gente consegue tratar com o paciente com 1 comprimido por dia, 2. Esses medicamentos do começo, eles pertenciam a classes de medicamentos que não existiam, não eram usados na clínica cotidiana, né? Então, muitos dos efeitos colaterais desses medicamentos que combatiam o HIV não eram conhecidos também. Entendi. Então, conforme nós fomos utilizando esses medicamentos, essas décadas de experiência clínica foram nos mostrando que esses medicamentos tinham eficácia contra o HIV, porém existiam os para-efeitos, efeitos adversos da terapia que a gente não conhecia, que conforme só o uso da medicação foi nos mostrando, né? Então existem um risco aumentado, principalmente de todos os eventos que são associados com inflamação. Então, o que se sabe é que o HIV provoca muita inflamação no organismo, mesmo naquelas pessoas que estão controladas. Então, o que acontece? Vários desses medicamentos acabavam direcionando esse processo inflamatório para alguns locais específicos. Então, nós temos um risco aumentado de eventos cardiovasculares nesses pacientes. Então, a população com HIV, ela tem mais chances de ter um infarto, tem mais chances de ter angina. O paciente com HIV tem mais chances de ter osteoporose, tem mais chance de ter doença renal crônica, que são os espectros mais importantes que a gente conhece do uso dessas medicações e que a gente não conhecia. Então, como essas pessoas estão vivendo mais, usando medicamentos por mais tempo, efeitos colaterais que não eram previstos estão aparecendo. Agora. Então, talvez até no peso dessa prevenção que as pessoas têm que adotar, esteja isso, que muitos dos efeitos colaterais que as medicações têm, nós não conhecemos ainda. Então, tomar medicação não é bom, né? Não é isento de efeito. Vamos ter efeitos que vão aparecer com o uso da medicação. A medicação é boa, controla o HIV em níveis muito bons, porém, os efeitos colaterais existem. Então, quer dizer, a gente pode dizer que a não preocupação do jovem, né, vamos dizer que é essa faixa que a gente está falando sobre isso, ter a perspectiva de uma vida aumentada, com uma qualidade, né, não tem mais aquele espectro que você falou daquela pessoa magra, ou, né, enfim, raquítica, e que... A cara da AIDS, né, que a gente fala, isso faz com que o jovem fale, eu não vou morrer disso, então eu não vou me prevenir. Seria isso? Isso é uma coisa interessante quando se fala, é um dado que já se conhece hoje bastante fundamentado. Que uma pessoa que tenha o HIV há mais de uma década, ela está aproximadamente 10 anos mais velha do que ela tem na idade biológica. Ou seja, quem tem HIV envelhece mais rápido por causa da ação do vírus, por causa de alguns efeitos colaterais das medicações. Então, aquela cara do paciente emagrecido, debilitado, foi substituída por quê? Por um paciente que envelhece mais rápido de doenças crônicas. Entendi. Tá? Então, isso é uma perspectiva que talvez eles não tenham. Porque nós que estamos aí na luta contra essa doença há muito tempo, percebemos isso nitidamente, que os pacientes sofrem hoje das doenças crônicas. As doenças agudas relacionadas com HIV, a gente consegue controlar muito bem. Porém, a doença crônica, cardiovascular, renal... Que você mencionou agora. Até o envelhecimento cerebral desses pacientes, são novos desafios que nós estamos tendo que lidar agora. E que ainda estão na pauta e que quem, infelizmente, se infecta pelo HIV tem que conviver com eles mesmo tomando remédio. Liz, você falou dos jovens, né? A gente falou de dados dos homens, né? Nessa faixa etária. E as mulheres? Nós também temos casos, houve uma diminuição um pouco de casos de um modo geral, mas na faixa etária que mais teve aumento foi entre acima dos 60 anos, por incrível que pareça. Nos homens, o aumento foi em todas as faixas, com essas duas faixas que eu citei, extremamente preocupante. Mas nas mulheres, de um modo geral, houve uma estabilização ou até regressão da taxa. Então, nessas taxas, nessa idade? Nessa idade de 15 a 24 são os principais em homens. Agora, nas mulheres, houve uma diminuição. Porém, nas mulheres acima de 60 anos, houve um aumento. Foi a taxa em que mais aumentou em mulheres, foi acima dos 60 anos. A gente acredita que também até pela própria experiência de vivenciar a sexualidade de uma forma mais aberta, né, de sair, de
de festar, de ir nas festas, né, nos bailes da terceira idade que estão acontecendo. Então, nessa faixa nós tivemos um aumento. Então, também é uma Mas não em homens. preocupação. Em mulheres, principalmente. Em mulheres, principalmente. Então, os homens acima de 60 não têm esse aumento? Não teve teve aumento em todas em homem, mas ele é menor. Em mulheres é maior, o aumento na faixa dos 60 anos. Ou então a gente pode também dizer que as mulheres estão se relacionando com homens mais jovens. Com homens mais jovens. Exatamente. Isso, inclusive, é uma fala. Quando a gente faz as entrevistas, muitas colocam, porque a gente sabe que o óbito no homem acaba muitas vezes sendo numa idade mais precoce, então a gente tem uma taxa de viuvez, podemos falar assim? Né? Uma taxa de viuvez em mulheres que é maior do que em homens. E aí elas retomam a sua vida, né? E vão muitas vezes exercer essa sexualidade com homens mais novos. Nós vamos então para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com Entre Aspas e hoje nós estamos falando sobre a AIDS na população jovem. Eu fiquei com uma dúvida e nós falamos, né, no primeiro bloco e agora no intervalo surgiram outras questões, né, que eu acho importante abordar. E professor, eu gostaria de perguntar, existe uma forma que se pega mais AIDS? Desculpa. HIV, né? Vamos até falar... Explica, né, para quem está nos assistindo, porque a gente fala assim, HIV ou é AIDS? Ok. Nesse caso aí, o que tem que ficar, assim, uma grande diferença tem que ser estabelecida já é isso, né? A diferença de ser portador do HIV e ter AIDS, né? Então, assim, a infecção por HIV é uma infecção que acontece quando você tem contato pelo vírus, né? E que ela pode evoluir de várias maneiras. Ela pode ser uma infecção que pode se demorar muitos anos, ela pode se manter em latência clínica por períodos de décadas, às vezes, ou pode evoluir rapidamente para uma doença que é característica da infecção pelo HIV, que é a AIDS. Então, assim, possuir o HIV não significa obrigatoriamente ter AIDS. A AIDS é uma decorrência da infecção a longo prazo pelo HIV. Então, a mediana das pessoas que desenvolvem AIDS, entre o dia que pega o HIV e o dia que ele se manifesta, é de uma década, vamos dizer assim. Então, esses casos de AIDS que a gente conhece são pessoas que já contraíram a doença e que a síndrome da imunodeficiência, que a sigla é ao contrário em inglês, né, para nós seria SIDA, né, síndrome da imunodeficiência adquirida, ela é a manifestação dos estágios finais da infecção do HIV, na qual o HIV agiu sobre o organismo durante um determinado período e debilitou esse organismo a ponto de ele ficar susceptível a várias outras doenças, né? Quanto à outra questão de ter uma forma de se contrair AIDS, a gente sabe que a via sexual é altamente efetiva na transmissão do HIV, né? Aliás, é a mais comum atualmente via de infecção epidemiologicamente falando. E a gente conhece os mecanismos fisiopatológicos, ou seja, como a doença se manifesta. Sabemos que a pessoa que hoje a gente fala receptivo ou insertivo, ou seja, receptivo é aquele que recebe a penetração e insertivo é aquele que penetra o outro. As pessoas que são receptivas têm um risco muito maior de contrair o HIV do que aquelas que são insertivas. Isso é anatômico, né? A superfície do pênis, que é susceptível ao vírus, é muito menor do que, por exemplo, da superfície interna da vagina ou até da mucosa anal. A mucosa anal, especificamente, ela tem uma característica que permite uma penetração muito mais efetiva do vírus e a efetividade de infecção do vírus é maior por causa disso. Então, é por isso que a gente chamou de HSH, né, homens que fazem sexo com homem, são homens que têm uma suscetibilidade para contrair, para o vírus se instalar neles. Porque o tipo de relacionamento que eles têm permite que o vírus seja mais efetivo na infecção. Então, o ser humano que pratica esse tipo de atividade de relacionamento sexual tem um risco maior de contrair. Não é o fato de ser homem ou ser mulher. Uma mulher que eventualmente venha a praticar sexo anal, ela também vai estar num risco tão grande, tão aumentado quanto um HSH, um homem. É a forma, né? É a forma. A relação sexual continua sendo a forma de se contrair o vírus. A mais efetiva. A mais efetiva, que a gente pode dizer, assim. Sim.
Existem outras formas, né? Como as pessoas perguntam assim, eu pegar um talher de alguém que esteja contaminado, fazendo unha... Não, esse é o mais difícil. O que a gente precisa ter clareza na transmissão do HIV, a sexual é a principal forma, mas a gente não pode esquecer durante a gestação da mãe para o filho, se a mulher estiver contaminada, estiver gestante, ela precisa sim fazer o tratamento, por isso é que o exame de HIV é obrigatório durante o pré-natal e a gente sugere que o parceiro dessa mulher também faça o exame, para que a gente possa diagnosticar a tempo e tratar e impedir a infecção da mulher. A gente tem também a questão do compartilhamento de instrumentos cortantes, né, agulha, seringa, e aí no caso, né, de manicure, como você falou, é menor essa taxa, mas a gente acha que é importante as pessoas terem o cuidado, sim, nos seus instrumentos, cada um tem o seu próprio kit, que além do HIV também vai prevenir as hepatites e outras formas, né? Sangue contaminado, hoje a gente sabe que nos bancos de sangue eles têm um cuidado, né, muito rigoroso, que também era uma forma que na época, né, no início da epidemia, início, a gente falava contaminou muito os disso. hemofílicos, então hoje a gente tem esse risco muito baixo. Sempre existe um risco, né, por conta do período de janela, o período que a gente chama de janela imunológica. Mas mesmo assim esse risco nos bancos de sangue é muito baixo. A principal é a questão do sexual. A questão do beijo, as pessoas ainda perguntam, né? Eu estou fazendo algumas perguntas porque a gente sempre encontra na internet, né? O beijo transmite AIDS? O beijo não transmite. Eu sempre brinco muito com o HIV. Errado, né? Eu brinco muito com os adolescentes a questão dos cuidados que você tem que ter, por exemplo, com o aparelho, porque você pode... adolescente hoje todo usa aparelho na boca, né? Então costuma ter muitas vezes lesão na cavidade oral por conta desses aparelhos. E às vezes essa lesão está sangrando. Então o cuidado que a gente tem que ter não é o beijo, mas sim com o sangue, né? Mas são formas menos efetivas, como diz o professor. A principal é a relação sexual. Professor, eu queria tocar num ponto, né? O senhor falou da questão que não é a relação entre homem e outro homem ou a mulher em si, mas a forma com que se relaciona, né? E aí, nesse caso, a gente poderia dizer que a camisinha seria ainda a prevenção maior nesses casos? Então, a camisinha não perdeu o seu valor, ela continua sendo o pilar, né? A mais acessível, a mais eficiente na forma de transmissão. O que se tem de novo é que outras formas foram associadas ao uso do preservativo, né? Então hoje você tem estratégias com o uso de medicamento que permitem outras formas quando a camisinha falha, né? Quais são eles, professor? Então assim, hoje a gente tem duas estratégias. O Ministério da Saúde criou uma estratégia que eles chamam de mandala de prevenção. São elos que estão ligados, né? Então vamos dizer assim, qual seria o principal elo para aumentar esse círculo de prevenção? É diagnosticar as pessoas mais precocemente possível. Então hoje, se eu diagnosticar precocemente um caso que esteja infectado, eu consigo o quê? Eu consigo tratá-lo eficazmente, a gente sabe que os medicamentos são muito bons hoje, e fazer com que essa pessoa diminua muito a chance de transmissão. É a estratégia que a gente conhece como indetectável igual intransmissível. Seria impedir que a doença se instale? O vírus, para ser transmissível, isso permite, primeiro, que a doença não se instale, né? Mas ela permite uma outra perspectiva, é o seguinte, que aquele indivíduo que está tomando o remédio, ele atinge um estado que a gente chama de indetecção. O vírus, ele não é mais detectado no sangue, embora ele esteja em outros tecidos, e ele não é detectado mais no sangue, não é detectado em altas concentrações no esperma, etc. Então a chance desse indivíduo transmitir cai muito, muito. Se ele está com a carga viral indetectável, que a gente diz que é o método que a gente usa para acompanhar esses pacientes, a gente chama isso de intransmissível. Ou seja, então detectar esse indivíduo precocemente, tratá-lo para que ele não tenha doença e para que ele diminua a chance de transmissão, se associa ao uso do preservativo. Não dispensa o uso do preservativo. Sim. Até porque o uso do preservativo impede outras DST. Outras doenças, não apenas HIV. Depois disso, fora detectar o indivíduo que está doente, vem a gente agir sobre populações vulneráveis. Que aí tem uma estratégia muito importante atualmente, que é conhecida como PrEP. É Pre-Exposition Prophylaxis. O que significa isso? É uma sigla em inglês, né? Mas ela envolve o quê? A detecção de grupos
cujo risco é aumentado por causa da população, o comportamento que eles têm de adoecer. Então, fornecer para essa população medicação antes que eles adoeçam. É usar a medicação, parte do coquetel, não é o mesmo que os indivíduos tomam, mas para prevenir, para dificultar a chance dessas pessoas a tomarem. Então, essa pessoa faz uso constante da medicação. São grupos, não é uma vacina. Não é comprimido. É um comprimido. São comprimidos que a pessoa toma diariamente, esse é o segredo também, não adianta tomar só no dia que tem a relação, não é pílula do dia seguinte. Quanto tempo antes? A pessoa está prevenida, por exemplo? Depende de quem é o grupo. Então, sabe-se o seguinte, que se a pessoa tem intercurso anal, ela tem que estar tomando o remédio há pelo menos 7 dias para a concentração da medicação estar suficiente naquela região para prevenir a infecção. No caso das mulheres, em torno de 3 semanas, 20, 21 dias, para a vagina estar com níveis do antirretroviral que estejam protetivos aqui naquela região. Para a questão de quem é insertível, em torno de 3 a 7 dias também. O indivíduo tem que estar tomando o remédio para ele diminuir a chance de transmissão para aquela pessoa que é insertível. Então, não adianta o indivíduo achar que ele vai tomar a medicação um dia antes ou só no dia que ele vai se expor, e isso isso é um maior erro que mais a gente teme que aconteça. As pessoas que forem elegíveis para receber essa estratégia que a gente chama de PrEP, elas têm que o quê? Fazer um acompanhamento médico, tomar regularmente a medicação, fazer retorno para controlar os eventuais efeitos colaterais do uso da medicação, para que ela esteja protegida. Um erro que pode acontecer é a pessoa achar que ela pode tomar ocasionalmente e não se infectar. Existe uma outra estratégia, que essa é mais antiga, que é a PEP, não é a PrEP. É post, não é pré, é Post Exposition Prophylaxis. Essa daí é uma estratégia mais antiga, que hoje ela começou com a exposição dos acidentes ocupacionais, que era quando a pessoa, um médico, um enfermeiro, um profissional de saúde, fazia um procedimento num paciente que eventualmente podia estar infectado, ela tinha chances de se contaminar se ela se furasse, se espirrasse sangue. Então, dava medicação depois da exposição e percebeu-se o quê? Fornecer medicação para essas pessoas até 72 horas após essa exposição prevenia a infecção pelo HIV. Posteriormente, se expandiu isso para as exposições sexuais. Então, eventualmente, se uma pessoa tem uma relação sexual desprotegida, ela não vai fazer mais PrEP. Ela vai fazer PEP. As drogas as drogas são diferentes, o período de uso é diferente, os efeitos colaterais esperados são diferentes também. Então, a pessoa que faz PEP, ela tem até 72 horas do momento que ela se expôs sexualmente, que ela se expôs a um acidente ocupacional, para procurar atendimento médico e começar a tomar a medicação. A partir daí, ela faz segmento, dependendo do tipo de exposição, ela pode fazer segmento até 6 meses, para ver se ela se contaminou ou não naquela exposição. Então, mais uma estratégia. Nos grupos vulneráveis, eu posso usar PrEP. Nos grupos que ocasionalmente se expõem, eu posso usar a PEP. Entendi. Aí tem a questão de detectar precocemente os casos, que a gente hoje tem os programas, o mais conhecido é o Fique Sabendo, na qual toda pessoa pode fazer testagem diretamente nas unidades de saúde. Para quê? Para descobrir precocemente que está com a doença, evitar a doença para ela e evitar que ela transmita. Então, isso vai se juntando, fora a questão da prevenção no pré-natal, diagnosticar e evitar que as crianças nasçam infectadas. Então, são círculos que vão se complementando. Então, a camisinha continua sendo o centro. Mas existem hoje as interações medicamentosas de diagnóstico precoce também. Lisa, a gente falou você falou da janela imunológica, né? Se você puder explicar para a gente, né? A gente sempre fala sobre isso, né? Nas reportagens, mas às vezes as pessoas elas ficam ainda em dúvida sobre isso, né? Acho que seria importante. Acho que é importante saber que os testes diagnósticos que a gente tem, os exames, eles vão detectar os que são usados na rotina, nas unidades de saúde, na grande maioria dos locais, eles vão detectar se a pessoa tem o anticorpo contra o HIV. A partir do momento em que ela tem contato com o vírus, o organismo reage e vai criar esses anticorpos. A gente tem testes específicos para detectar o vírus, mas esses são testes que a gente fala de nível terciário, que são em outros locais que são realizados e são muito caros. Então, de um modo geral, o que a gente tem são os testes de anticorpos. Estes testes, existe um período em que o organismo vai criar e multiplicar esses testes e que os testes vão conseguir diagnosticar no organismo do indivíduo que está infectado. Esse período, hoje, ele já foi até de mais de 3 meses.
quando o início dos primeiros testes. Hoje, com a tecnologia, nós temos testes que a partir de 20 dias já conseguem fazer o diagnóstico do HIV, tá? Então, é importante a pessoa saber que se eu fizer um exame hoje e o meu exame dá negativo, significa que eu estava negativa sim até 20 dias atrás, um mês atrás. Então ele teria que repetir. Ele teria que repetir desde que ele faça uso do preservativo com certeza durante todo esse período, para que ele possa ter segurança de que ele continua negativo. Porque se ele tiver exposições, né, sem o uso do preservativo, sem o método de barreira, ele vai ter sempre a dúvida se ele se infectou ou não. Acho que é importante também só complementar, né, como o professor Iris falou, todo esse método, né, a mandala da prevenção, que a gente chama de prevenção combinada. A gente não pode esquecer do tratamento das outras infecções sexualmente transmissíveis, porque se a pessoa já tem uma IST, a chance dela, na hora dela adquirir o HIV, ela é ainda maior, então tem que tratar precocemente, sim, essas outras infecções. E a gente não pode esquecer também da estratégia da redução de danos, né? O que seria isso? Embora nós diminuímos o uso da droga injetável, né, que foi muito presente no início da epidemia, mas a gente tem outras drogas, né, então, e aí outras drogas que são inalatórias, em que eles usam e compartilham, os usuários às vezes usam e compartilham os mesmos instrumentos, os cachimbos, e aí em utilizar esses instrumentos, eles também às vezes acabam compartilhando o sangue e outras coisas, sem falar que a própria questão da droga muitas vezes faz com que aumente a sexualidade, que aumente a questão da venda do corpo para o consumo da droga, e aí nós vamos ter também aumento de casos. Nós estamos finalizando o nosso programa, mas eu gostaria até de deixar uma informação, né, já que vocês estão aqui, porque eu acho que é importante, né, o curso, né, a universidade apoiando, né, a prefeitura para uma campanha, né, a gente vai iniciar internamente, até essa gravação do programa faz parte dela, de conscientização, né, Liz, para que a gente se apoie, né, universidade, curso de medicina, né, e a prefeitura, exatamente para levar informação para esses jovens, para a população, né, Liz? Eu acho que para nós é muito claro que só o poder público não tem condição de atingir. Sim. Nós precisamos que toda a sociedade se mobilize, e nessa sociedade o papel da universidade é fundamental, como a gente tem observado, na divulgação entre os seus jovens, entre os seus universitários, e fazendo com que eles sejam agentes de atuação, né? Que esses jovens possam modificar não só a sua vida, o seu comportamento, mas também a divulgar isso entre os demais. Então, é fundamental essa campanha que a UNAERP está fazendo, vai ser muito gratificante a gente observar o trabalho todo que vocês estão fazendo, e eu acredito que vai ter um papel muito importante de um modo geral na epidemia. Eu espero, lembrando também que tem um curso de publicidade e propaganda que está apoiando, né, com as artes, enfim, com uma criação para levar para os jovens, né, professor? E o curso de medicina, né? É interessante perceber que a universidade realmente ela tem que sair das salas de aula e partir para a efetividade, né? Então, essa questão que a gente chama extramuros, pode começar até pela própria extensão do curso de medicina para outros cursos dentro da universidade, é fundamental até na formação dos alunos, né? Para perceber que o ambiente acadêmico é o fomentador de ideias e que elas têm que ser impostas em práticas. E por que não começar pela própria ambiente dentro da universidade? Outros cursos podem também fazer parte dessa cooperação. Então, eu acho muito interessante essa estratégia. Quero parabenizar vocês pela iniciativa também. A gente colocar o curso de medicina, principalmente na parte de infectologia, à disposição de vocês, e a gente quer trabalhar cada vez mais com as estratégias de prevenção aí, com certeza. E que tomara que a próximo encontro a gente possa falar de números que tenham regredido, né? Esses números tão alarmantes que ainda assustam os nossos jovens, né? Assim. Liz, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Professor Liz, muito obrigada. O Entre Aspas fica por aqui, até o próximo programa.